esse mês todo atravessará sobre essa ótica e eu quero soprar a primeira brasa aqui essa noite. Hoje é dia 3, então eu vou soprar a primeira brasa e conforme o mês vai se passando, acredito que mais ventos virão e esse forno estará bem aceso lá para o final do mês. Eu estava aqui vendo o pastor Olivier falando. Eu vou falar um nome aqui, e aqueles que assistirem isso aqui depois, e aqueles que estão aqui. Ô, Vitor, me faz uma gentileza. Eu sei que talvez você resista, que você está disciplinado hoje, mas você pode... deixa eu ouvir aqui. Você pode tirar um pouquinho o agudo, por gentileza? Tá bom? Só um pouquinho. Porque eu fico me sentindo um ratatouille aqui. Tá bom? Isso, muito obrigado. Aí, tá ótimo. Deus abençoe. Obrigado, viu, Vitor? Eu vou interceder diante do pastor Olivier pela sua vida aqui, pelo te disciplinar. Irmãos, eu vou ler exatamente o texto que nós acabamos de ler aqui. O Evangelho, segundo escreveu Marcos, capítulo 16, versículo 14 e 15. Diz assim, Marcos capítulo 16, versículo 14 e 15. Marcos 16, verso 14 e 15. Quem achou, diga amém. Eu vou ler o 14 porque por uma questão mais técnica, para que a gente possa entender o contexto em que Jesus fala isso aqui. Diz assim: mais tarde, Jesus apareceu aos 11, enquanto eles comiam, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto depois de ressurreto. Ele lhes disse: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Obrigado, viu? Há um nome que eu vou falar aqui, que eu cortei aqui, da missionária Nauzira, da Faculdade Teológica Batista de São Paulo, em Perdizes, na rua João Ramalho. E eu tive o prazer de ser tutoriado por ela, ser ensinado por ela. Ela falava uma coisa na aula que era o seguinte: uma igreja que departamentaliza missões, ela está dizendo que o DNA dela não é missões. Uma igreja, ela não pode ter missões como departamento, como um lugarzinho onde se faz missão. A igreja, ela é missionária. A igreja, ela não... Eu notava, eu tive até dificuldade de quando eu comecei a ouvir ela, porque eu não entendia muito bem os conceitos que ela trazia. E ela dizia: missão não tem que ser visão de igreja. Não tem que ser visão de igreja, não tem que ser departamento de igreja. Eu falava: pronto, vou tirar 0 nessa matéria. Ela dizia: porque a igreja, ela é missionária, está dentro dela. O DNA da igreja é um DNA de missões. Então, não precisa, no entendimento em que ela trazia, a necessidade disso. De nós, e graças a Deus, desde que eu tenho falado com o pastor Olivier e com a liderança da igreja aqui da Graça, missões aqui na Graça não é um departamento que tem uma salinha, que é um cantinho ali só para inglês ver. Missões na Graça é a graça. A graça é missões, né? Então eu glorifico a Deus pela vida dessa igreja, com os trabalhos de PGM,
com os trabalhos na Cristolândia e os trabalhos que se estendem cada vez mais. Isso eu quero pontuar também aqui, na verdade, com toda a ajuda da igreja, com toda a ajuda financeira da igreja. A igreja tem aqui financiado missões aqui e tem sido muito eficaz a ajuda financeira que a igreja tem dado aqui em missões. Então, continue contribuindo, dizimando, ofertando, porque não é vão. As missões continuarão sendo feitas até o final. Tá? Eu quero deixar aqui esse texto com os irmãos, e lembrando que isso é só um primeiro sopro de todo esse mês aqui. Eu quero lembrar aos irmãos que enquanto houver vida em nós, haverá responsabilidade, haverá privilégio de anunciar o Evangelho. Enquanto houver vida em você, haverá responsabilidade e haverá privilégio de anunciar o Evangelho. Eu espero que, quando eu terminar aqui a minha fala, de alguns minutos aqui, porque eu acho que o meio da semana você deve estar um pouco, fadigado, mas eu espero que você possa ter um despertamento aqui hoje para você poder, ao menos, intervir em alguma conversa no ônibus e dizer a alguém: Jesus ama você. Eu espero que, ao terminar a minha fala, você crie um pouco de coragem, porque a grande desculpa é a timidez, mas que você crie coragem para anunciar o Evangelho, a falar o quanto Jesus ama e o que Ele pode fazer na vida das pessoas. Mas mais do que anunciar, mais do que um texto no WhatsApp pela manhã, ou um versículo, ou um banner no Facebook, que você seja uma carta lida, que você seja um portador do Evangelho, que o Evangelho seja um casulo que esteja sobre você e que nele você também se esconda como proteção. Não somente um falatório, não somente ser um falastrão, em que é fácil copiar e colar no status do WhatsApp, é fácil copiar e colar um texto no Facebook, e nós acharmos que isso é pregar o Evangelho, e nós nos contentamos, e parece que é para lavar a consciência, é para tirar o barro da alma, é para tentar lavar ali a sujeira da nossa vida, como se nós tivéssemos de alguma maneira 0,001% pregando o Evangelho, e na verdade você não está aí fazendo muita coisa. Então, eu espero que você tenha um pouco mais, que o Senhor essa noite te dê um pouco mais de ânimo para você viver o Evangelho, para você ser um portador do Evangelho. É realmente isso que eu espero. O texto de Marcos capítulo 16, ele nos leva a um momento em que Jesus aparece aos discípulos e, curiosamente, aqueles a quem Jesus está mandando pregar o Evangelho são os mesmos que Jesus está dizendo: vocês não têm fé direito. Jesus acaba de repreender os camaradas e está dizendo para eles que eles não têm muita fé. Diz que eles não têm muita fé, mesmo assim dá uma missão para eles. E por que Jesus dá essa missão para eles? Porque Jesus sabe que o Espírito Santo está o tempo todo trabalhando na vida da igreja para que a igreja continue pregando o Evangelho. Então, uma primeira coisa que nós observamos em Marcos é que a missão da igreja, ela nasce no encontro com Cristo. Se os discípulos não tivessem tido encontro com Cristo, eles também não teriam uma missão.
A nossa missão, ela começa quando temos encontro com o Senhor. Note que quando Jesus encontra com os discípulos aqui, no verso 14, é o momento em que ele vai dar esta ordem aos discípulos. Não há como fazer a vontade do Senhor se você não tiver um encontro com Cristo. Não é um encontro com o entendimento teológico. Não é um encontro com um tutor ou ensinador, mas é um encontro com Cristo. Não é um encontro com ideias e filosofias de evangelho, mas é um encontro com o efeito do evangelho. E a primeira coisa que você precisa se perguntar aqui essa noite é: eu realmente tive um encontro com Cristo? Você realmente se encontrou com Cristo? E talvez você precisa refletir hoje se a nossa missão ainda não nasceu, porque ainda nós não tivemos este encontro com Jesus. Porque na hora que nós tivermos o encontro com Jesus, faremos como o garoto do bolo. O garoto do bolo em que no dia do seu aniversário, por mais que ele goste de bolo, por mais que ele vá furando o bolo com o dedo fura-bolo, por mais que ele ame bolo, no dia do seu aniversário ele não quer comer o bolo sozinho. Não há ganância, não há vontade de comer o bolo sozinho, mas ele quer compartilhar aquele bolo. Note que quando você encontra de fato com Jesus, você quer compartilhar Jesus. Você quer dividir Jesus. Você quer entregar para outras almas cansadas o recado e a mensagem de Jesus, que Jesus o ama. Eu sei que nós às vezes nos encontramos com muita coisa durante a vida e que nos encoraja, que nos ajuda, que nos auxilia, mas nenhuma delas parece ou se assemelha ao nosso Cristo. Quando nós nos encontramos com Cristo, nós desencontramos nós mesmos. Encontrar com Cristo é, em certa medida, se perder. Porque se eu me achar no encontro com Cristo, vai ter um problemão. Quem quer achar a vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Quando eu me encontro com Cristo, eu cancelo o meu encontro comigo mesmo. Quando eu encontro com Cristo, eu deixo de me achar. Quando eu encontro com Cristo, o que vale agora é Ele e não mais eu. Quando eu me encontro com Cristo, as coisas que eu achava que eram saudáveis para mim, já não são mais. Eu preciso agora viver o que Cristo quer para a minha vida. Então, quando você encontra com Cristo, você se desencontra. Você não vai mais naquela pracinha às 18 horas se encontrar com a tua própria carne. Por quê? Porque agora você está com Cristo. Cristo é Jesus é como o ar que nós respiramos. Ao mesmo tempo que nós estamos no ar, o ar também está dentro de nós. Então, viver com Cristo é exatamente como respirar. Nós precisamos dele dentro para ficarmos vivos. E temos também ele fora o tempo todo, soprando em nós. Cristo está tanto dentro de nós, como está em volta. Ele é onipresente. Ele é tudo o que nós precisamos. Ele é tudo o que nós temos. Cristo, se é que eu posso, talvez pareça uma redundância, ele é tudo que nós precisamos. Tudo. Então eu preciso que você pense aqui. Como é que foi seu encontro com Cristo? Ou não teve encontro com Cristo? Você foi, igual criancinha na fila do pão, Foi encostando, né, Josino?
foi encostando, e foi encostando. Aí, de repente, ninguém notou o dia que você estava encostado, e foi ficando, e você nunca tomou uma atitude de fato. Você nunca tomou uma decisão de verdade. Você nunca deu um passo em direção a Cristo mesmo. Nunca fez aquela oração de dizer: Senhor Jesus, eu preciso que o Senhor venha morar aqui no meu coração. Eu sei que quanto mais o tempo passa, mais essa coisa está na moda, sabe? Igreja está parecendo um shopping. E aqui eu não vou fingir que eu não estou criticando, porque eu estou criticando. Aí vem na igreja, faz a campanha do sal e vai embora. Vem na igreja, faz a campanha da cruz iluminada e vai embora. A igreja parece um grande shopping, um grande mercado em que você vem, compra o seu shampoo para dor e vai embora. Compra faz o seu hortifruti da alma e vai embora. E os vendilhões ficam aqui vendendo consolo para a alma. 1 quilo de consolo, coloca na tapoé, põe na balança e você leva para casa. Aí tem 1 quilo de esperança aqui. Você vai no balcão da igreja, ele vende meio quilo de esperança, você vai para casa. E nós estamos acostumados com um povo que não encontra Cristo, mas nem se bater de frente. Se sofrer um acidente com Jesus, não sabe que é Jesus, porque não consegue achar Jesus dentro da igreja. Vem na igreja, está na igreja, mas não acha ele aqui dentro da igreja. Tudo bem, eu imaginei que você ia ficar calado. Você deve conhecer alguma igreja que é assim. E está assim, o evangelho está assim, mercantilizado. Ninguém mais está preocupado com esse negócio de encontro com Jesus. Não. O que importa é todos os bancos estarem plenos. Nós achamos, às vezes, que o banco de igreja é caixa de ovo. Só é bonito quando está tudo cheinho. Aí dá impressão de prosperidade. Não, irmão. Aqui não é caixa de ovo, não. Aqui é o lugar dos salvos. Aqui é o lugar dos santos. Nós precisamos voltar para o tempo em que olhar para um crente é olhar para alguém que tem Cristo. É alguém que entregou a vida para Jesus. E os tempos são sombrios. Os tempos são de fazer tremer as canelas. De pessoas que dizem: eu vou na igreja fulano de tal, eu vou na igreja fulano de tal. E se você perguntar para ele um versículo bíblico, ele não sabe. Mas como faz a campanha do sal, ele sabe. Como faz a campanha da gota do milagre, ele também sabe. Ele sabe tudo de campanha, tudo de milagre, tudo de sal, sabe tudo de tudo, menos da Bíblia. Ele sabe tudo de tudo, menos de Deus. Porque o púlpito virou uma bancada, né? O púlpito tem uma bancada de padaria, em que as pessoas chegam aqui e falam: o senhor me vê 3 quilos de esperança, quanto que é? Eu ponho na balança, ela compra e pode ir embora. Eu preciso de 4 quilos de misericórdia. Eu preciso de uma cura só pode ser. Você passa na serra para mim para ficar moidinho? Eu vou fazer com mandioquinha, então vai com a cura, meu filho. E a gente vai vendendo. E tem uns vendilhões. Eu acredito que nesses lugares pouca gente fala: eu estou aqui porque eu quero Jesus. É possível que você se escandalize porque alguém vai dizer: não, Jesus aqui não dá. Jesus aqui não vende. Os tempos são sombrios. É de você respirar e não querer soltar mais o ar, Luana. Dá medo. Mas lembre, o versículo 14 só acontece porque Jesus tem um encontro com os discípulos. Nós temos uma multidão de pessoas que vão à igreja, mas a igreja nunca vai nele. Que participa do culto, que vem ao culto,
mas nunca teve um encontro de fato com Jesus. Conhece Jesus de ouvir falar, como se Jesus fosse uma lenda folclórica, como se Jesus tivesse que ser posto num livro de 3ª, 4ª série. Não sabe muito bem quem é Jesus. Não é muito raro. Joânio. Não é muito raro alguém dizer aqui, Vitor, a graça, não estou falando da graça não, tá? Pode ficar tranquilo. Senão aqui, o negócio fica feio aqui. Não é muito raro alguém dizer assim: meus irmãos, eu passei uma luta, mas a Bíblia diz que não cai uma folha sem a presença de Deus, né? Mas, irmãos, eu lutei muito, porque a Bíblia diz que Deus ajuda quem cedo madruga. Eu olho e falo assim: valei-me, meu Deus do céu. Esse povo está tirando isso de onde? Não, porque quem não quer frieira não anda de pé descalço. Mas esse povo está arrancando essas coisas de onde, irmão? E estão confundindo, porque o pobre infeliz, ele não leu, é certeza que ele não leu na Bíblia. Mas o pobre infeliz, ele não tem nenhum cuidado de falar que não leu. Ele fala assim, porque a Bíblia diz, né, irmão? Faça por ti que eu te ajudarei. Meu Deus, Moisés. Meu Deus, Moisés. Meu Deus. Que triste, irmão. A gente via isso na sala de novos convertidos. Nós víamos isso quando as pessoas estavam, se preparando para o batismo. Aquele crente primeiro que chegava na igreja. Agora não. Agora está avançando, está aqui no púlpito já. Daqui mais alguns anos, são os pastores que estão pregando isso aqui. Deus ajuda quem cedo madruga. Muito ajuda quem não atrapalha, a Bíblia diz. Né? Falta, irmão, esse encontro com Jesus. Falta esse encontro com a palavra dele. Essa missão, além de ser necessário encontrar com Jesus, Jesus deixa aqui uma coisa muito clara. Essa missão alcança todas as pessoas. Todas as pessoas. E eu quero aqui, em consonância e harmonia com toda a doutrina da Convenção Batista Brasileira, falar isso aqui. O Evangelho é para todos. A salvação é para todos, não para alguns, não para alguns marcados como boi, mas todo aquele que crer no Evangelho, todo aquele que confessar que Jesus é Senhor. E é disso que vem a nossa esperança. Ele diz para nós irmos a todos, porque a missão, irmão, é pregar o Evangelho a todas as pessoas. A todas as pessoas. Não tem que excluir ninguém. Não tem que imaginar ou fazer uma ilação achando que alguém não poderá ser salvo. Só tem uma maneira de você não ser salvo. É você não crer no Evangelho. É você deliberadamente não aceitar o Evangelho. Mas a todos deve ser pregada a palavra de Deus. Você tem pregado para quem, irmão? Não tem pregado para ninguém não, né? Tem falado de Jesus para ninguém não, né? Nós temos essa responsabilidade. Eu nem sei o que foi que fez essa divisa aqui esse mês, mas fica na responsabilidade de quem fez. Nós precisamos pregar o Evangelho
a todas as pessoas. Ah, é feio, é bonito, é de religião A, de religião B, deve ser pregado o evangelho. A pregação é essa espada que corta a alma do homem. A pregação do evangelho é este pão que sacia a alma do faminto. É a água que embebeda o sedento. A pregação é essa força do fraco. O evangelho vai, chega e transforma. O evangelho vai, chega e salva a alma do pecador. Todos, sem exceção, devem ouvir o evangelho. A nossa dificuldade, irmãos, não é se todos vão ouvir o evangelho, se essa missão é chegar a todos. A dificuldade é que tipo de evangelho é esse que as pessoas estão ouvindo. E Jesus diz para nós, pelo menos no versículo 15, ide por todo o mundo. Todo mundo. E nós, obrigado, viu? E Jesus lhes disse, vão pelo mundo todo e pregue o evangelho a todas as pessoas. Nós temos essa missão de falar de Jesus para todas as pessoas. Ah, mas nem todo mundo ouve, nem todo mundo vai. Né? Irmão, o seu trabalho, nosso trabalho como igreja é falar da salvação. Falar de Cristo para as pessoas. O que vai acontecer depois que você silenciar, não é mais você. Não é mais da tua conta. O seu trabalho é pregar para todos. Você entregou a vida para Jesus, agora isso vai ser transmitido para mais gente. Só faça isso. Deixe um tostão da sua voz a essas pessoas. Não deixe as pessoas saírem da tua vida sem elas ouvirem um Deus abençoe, sem elas notarem que você é crente. Eu sempre repito essa conversa que eu vou falar aqui agora. É uma conversa muito infeliz e triste, mas que eu vivi ela. Um dia, um certo jovem da igreja, na minha época de adolescente, foi para o exército, Elton. E ele ficou no exército 1 ano e meio, quase 2 anos lá, Isaías. E daqui a pouco chegou um culto assim de quarta-feira e ele estava assim inspirado assim, bem para frente. E aí o pastor falou: "Olha, irmão fulano me pediu, Lloyd. Irmão fulano me pediu para testemunhar." Eu falei: "Legal, Cris." Eu falei: "Saiu do exército, vai testemunhar." O Aleph. Aí ele subiu aqui de cabeça rapada ainda, Vitor. Viu, Lona? Aqui, ó o Wellington. Aí subiu aqui, Wesley. Aí subiu aqui, falou: "Irmão, aleluia!" E eu aqui, vendo um negócio. Não entendi nada. Tinha sido dispensado. Aleluia! Glória a Deus! Eu tenho coisa para contar para os irmãos. Deus é um Deus de milagre. Aleluia! Eu também concordo. Deus é um Deus de milagre. E o Charles? E aí, ele disse: "Deus é poderoso, Deus me guardou todo o tempo no exército." Ó, Luciane, Deus me guardou todo o tempo no exército. E eu estava olhando e falei: "Rapaz, esse irmão deve ter ido para a guerra." Eu pensei, Moisés, ele deve ter ido para a guerra. Rodrigo. Aí ele falou: "Por que, irmão? Eu fiquei lá. Fiquei de laranjeira," que é quem mora no quartel, né? "Fiquei de laranjeira, passei o internato, trabalhei muito tempo com eles e ninguém soube que eu era crente." Aleluia! Eu falei: "Eu estou ficando doido?" Olha que não, eu não estou entendendo isso não. Mas era, viu, Davi? Era, Davi. Irmão, eu fico abismado até hoje de contar essa história. Eu nem acredito que eu estava lá. Você acredita? E ele empolgado: "Aleluia, glória a Deus, que Deus fez um milagre, irmão. Eu fiquei lá, mas ninguém soube que eu era crente." Eu falei: "Pronto, é um espião britânico."
é o 007. Né? Deus mandou ele se infiltrar nas fileiras do exército para descobrir alguma coisa que eu não sei, para ficar escondido e voltar para a igreja para contar um triste, esse é testemunho. Isso é um testemunho. E dizer, ninguém soube que eu era crente. Mas você precisa de ver como ele estava pedante aqui, bufando aqui, dizendo, ninguém descobriu que eu era crente. Falei, pronto, agora sim o homem está brabíssimo. Ah, irmão, que derrota ouvir um negócio desse. Viu, Nath? Meu Deus do céu, irmão. Nós precisamos pregar o evangelho, como dizia aquele Santo Antônio, né? Com palavras, se possível com palavras. Na ideia de que a nossa vida tem que ser um testemunho diante de Deus. Eu quero terminar aqui dizendo a seguinte coisa. A missão da igreja, ela exige entrega até o fim da vida. A missão da igreja exige entrega até o fim da vida. Deus não é colecionador de carro velho. Se você está sentado aqui e vai passar esse mês ouvindo mensagens aqui da igreja sobre missões, e você está aí dizendo assim, ai, que eu estou muito novo, quando eu tiver mais velho, eu vou fazer o trabalho. Você vai morrer. Palhaçada? Tu vai para Ariston. Ah, não, tem mais perto aqui, o cemitério aqui, né? Tu vai para cá, para Santo Antônio? Ah, não, que eu estou muito novo. Tem uns baratos aí para cuidar. Vai cuidar dos baratos. Vai. A pregação do evangelho é para a vida toda. Você não tem que calcular um dia para você começar a pregar o evangelho. Ah, não, deixa eu, né? Ficar com mais idade e tal, né? Bater lá uns 40, uns 50 anos. Aí eu começo, né? Ô, irmão, que isso, irmão? Tá achando o quê? Tá achando que Deus é mecânico? Tá abrindo um museu? Não. Enquanto houver vida. Eu quero falar só com você que está respirando aqui. Você que está respirando, até que você pare de respirar, a missão é sua. Porque aqueles que não estão respirando não conseguem me ouvir. Mas você que está respirando não consegue me ouvir. A missão é sua. Enquanto você existir, você tem esta missão de pregar o evangelho a toda criatura. Enquanto houver fôlego, nós teremos essa missão. Enquanto houver vida, nós temos essa missão. Então, você que é mais novo, que está aí dizendo, ah, não, né? Vou ficar mais velho, vou, né? Por enquanto, agora a ideia é skate, a ideia é maratonar aquela série lá da HBO, a ideia agora é maratonar a saga lá daquele bruxo lá, tal. E depois eu vou, né? Deixa eu terminar de ler uns livros aqui, né? Dos descendentes aqui. E aí depois eu vou ler a Bíblia e cuidar desse negócio. Você está errado, viu? Presta atenção, você está em pecado. Você sabe, né? Você está em pecado. Você está errado à enésima potência. Está meio duro aqui? Não, né? Você está errado. Porque você tem fôlego, você tem vida, e a sua missão, enquanto você viver, é falar do Evangelho. É dizer que Jesus salva, dizer que Jesus liberta, dizer que Jesus transforma, dizer que Jesus conduz o ser humano pecador, perdoado para o céu. É dizer que o ser humano é caído e só com a graça de Deus é que ele pode conseguir crer no Evangelho. Que a obra de salvação é toda de Deus. E para que ele ouça o Evangelho e creia no Evangelho, nós temos essa missão. Até quando? Até entrar naquele carrinho e ir ali para o Santo Antônio. Então, irmãos, fica aqui
esta minha reflexão com os irmãos. A missão, ela nasce quando nos encontramos com Jesus. A missão é para todas as pessoas. E, por fim, a missão é enquanto nós tivermos vida. Guarde essas 3 coisas. E que o Senhor te abençoe. E que esse mês seja um mês de despertamento. E vai ser fácil esse despertamento, porque a igreja aqui já está bem no caminho de missão. Que Deus possa te abençoar, em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Pai Santo, eu quero te louvar, te agradecer por essa igreja da graça, Pai. Uma igreja que tem ultrapassado missões, além de um pequeno ou de um médio ou grande departamento. Uma igreja que tem ultrapassado missões, que não é apenas uma maneira de ver, ou uma filosofia, uma maneira de entender a tua palavra. Essa igreja é missões. Essa igreja está na estrutura, na espinha dorsal dela. Está, ó Deus, no DNA dela, Senhor Deus. Missões. Ela simplesmente faz o que uma igreja deveria ou deve fazer. Ela é aquilo que uma igreja deve ser. É uma igreja missionária, é uma igreja comprometida em pregar o teu evangelho. Muito obrigado a Deus por tudo, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, te livre do mal, em nome de Jesus, amém e amém.